Tudo bem, então agora a gente vai começar a falar então da 4.3, que é o campo de deslocamento. Ou também indução elétrica. Então, na sessão anterior, o que a gente mostrou é que o efeito da polarização acaba criando uma distribuição de cargas presas, ρB, né, dentro do dielétrico, que é dado por menos o divergente de P. E na superfície, uma distribuição sigma B de cargas presas, B de bound, né, que é dado por P escalar N, onde o Pzão aqui é inversor, né? Um Pzão aqui é a polarização por unidade de volume desse objeto polarizado, e o N versor aqui é o versor normal, né? Seria o de área aí, na superfície, na sua superfície. O campo devido à polarização, basicamente, é o campo produzido por essas distribuições de carga. Então a gente substitui para um sistema clássico, onde você tem uma carga presa ρB, uma distribuição de carga superficial σb, calcula então o potencial e o campo elétrico como se tivesse então essas cargas. Agora, numa situação geral, qual seria o campo produzido por cargas presas, né, aquelas que são então induzidas, mais o campo produzido pelos restos, certo? Que seriam cargas livres. Então a gente pode ter nosso material dielétrico carregado, tá certo? E polarizado. Então você vai ter uma fração de cargas que são cargas presas e mais uma fração de cargas que são as cargas livres que, no caso geral, seu material dielétrico lá ele pode estar carregado. Então essas cargas livres seriam os elétrons tanto de um condutor, né, ou os íons que poderiam estar presentes aí num dielétrico. Em outras palavras, todas as cargas, a menos aquelas resultantes da polarização, que então são dadas por ρB e σb. Essas seriam minhas cargas livres. Então, a carga total, de maneira geral, a carga total dentro de um material vai ser então um ρ, que é o meu ρB, de cargas presas, né, rebound, mais um ρf aqui, que é free, né, de cargas livres. A lei de Gauss, então, por sua vez, a gente tem que o divergente de E é igual a ρ sobre ε0, e obviamente que ela é válida tanto para cargas livres mais cargas presas. Isso aqui então é igual a um ρb mais o ρf sobre ε0, que substituindo essa expressão aqui, fica então escrito como menos o divergente de P mais ρf sobre ε0. Onde E é o campo elétrico total aqui no material. Combinando agora os dois divergentes, a gente tem então que ε0 divergente de E mais divergente de P, isso aqui é igual a minhas cargas livres. Agrupando os divergentes, a gente tem que divergente de ε0e mais P
é igual ao meu ρ livre. A expressão entre parênteses aqui, ela então é definida por ser a indução elétrica, que a gente usa a letra D, tá certo? Então daí a gente tira que o D pode ser definido como sendo epsilon E mais P, que é chamado de indução elétrica. Em termos de D, a lei de Gauss então pode ser escrita de forma direta. A gente tem então a lei de Gauss de forma que divergente de D é igual ao meu ρ livre. E na forma integral, simplesmente utilizando o teorema de Gauss, divergente ou integral de superfície dA, de dDA, é igual então a QF, onde QF é a carga livre envolvida pelo volume. Isso aqui é a minha carga livre envolvida pela gaussiana. A expressão ela é bastante útil, né? Porque ela escreve o campo produzido somente em termos de cargas livres. Então, ela é extremamente conveniente, principalmente no contexto de dielétricos, porque está na forma de Gauss e faz referência, como eu já disse, somente às cargas livres. E, de fato, essas são as cargas que a gente tem controle, tá certo? Você não tem controle às cargas presas dentro do material. Então, geralmente, quando a gente vai calcular, o que a gente consegue controlar dentro do objeto é a quantidade de carga livre. De forma que calcular, então, a indução elétrica é o que geralmente se faz na prática. Na prática, quando você vai calcular um material que tem uma certa polarização ou não, né, o fato é, o que se calcula é a indução elétrica, não o campo elétrico. Por quê? Porque é a carga livre com que você tem controle. É ela que você consegue ir lá e mensurar. É ela que você consegue remover ou adicionar, não as cargas presas. Então é muito mais conveniente no laboratório você trabalhar com a indução elétrica do que com o campo elétrico. É importante frisar que quando carregamos um objeto, uma certa polarização automaticamente aparece. E estas produzem, né, as cargas presas. No problema típico, o ρf, né, que é o ρ free, é conhecido. E não, pelo menos não de imediato, ρb. De forma que, de imediato, nós podemos calcular D pela lei de Gauss. Certo? É isso que se faz na prática. Muito bem. Agora, é importante frisar aqui que é muito comum a gente imaginar um paralelo que a gente chama aqui de paralelo enganoso, tá certo? Então, 4.3.2 aqui, ele frisa aqui que ele chama de um paralelo enganoso. Por que tem esse paralelo enganoso? O que nós temos é que a expressão divergente de D igual ao meu ρ free é análogo à lei de Gauss, onde o E é substituído por D sobre ε0 e ρ é substituído pelo meu ρ free, tá certo? Por esse motivo, é comum concluir
que D é análogo ao campo elétrico E, a menos do epsilon zero, tá certo? Com exceção que sua fonte agora é dado pelo ρf em vez de ρ. No entanto, é importante frisar que essa conclusão é falsa, tá certo? Então, não existe uma analogia direta. E por que sai esse problema? Então, por exemplo, se você olhar a lei de Coulomb, tá certo? Do campo elétrico, não existe uma equivalente para o D, tá certo? Ou seja, D de R não é diferente de 1 sobre 4π integral de R versor sobre módulo de R ao quadrado ou free de R' dV', tá certo? Então, enquanto existe uma expressão que relaciona o campo elétrico com o campo, com as cargas ρ, pela lei de Coulomb, o mesmo não existe no caso da indução elétrica, tá certo? Além disso, o rotacional de D ele é igual a epsilon zero rotacional de E mais o rotacional de P, tá certo? Basta você olhar a definição do D, tá certo? D, toma o rotacional dos dois lados aqui, você chega na expressão aqui. O que, em geral, nem sempre é zero. Esse termo aqui não é zero. Então, apesar de você ter o rotacional de E igual a zero, em geral, o rotacional de D é diferente de zero, a não ser quando o rotacional de P seja igual a zero. Caso contrário, você não tem esse rotacional igual a zero. Então, é importante deixar bem claro que não existe uma analogia direta, apesar da gente ter aqui uma equação de Gauss aí, análoga à do campo elétrico. Então, muito bem. Então, introduzido ao conceito de indução elétrica, agora a gente vai então para os finalmente, que é o 4.4, que é chamado de dielétricos lineares. Então, o que são esses dielétricos lineares? Então, como a gente viu, a polarização de um dielétrico resulta de um campo elétrico que alinha os dipolos de átomos e moléculas, tá certo? Para muitas substâncias, a polarização ela é proporcional ao campo, tá certo? Para campos que não são intensos. Então, em muitos casos, a polarização é proporcional ao campo. De forma que a gente pode escrever, isso para campos não muito intensos, tá certo? De forma que a gente pode escrever o P, que é a polarização por unidade de volume, como sendo epsilon0 psi P
vezes o campo elétrico. Essa constante de proporcionalidade ela é chamada de suscetibilidade elétrica do material, do meio, onde o fator ε0 simplesmente, né, ele está aí para extrair vamos dizer, tornar o XC aqui, ó, adimensional. Tá certo? Então, essa constante de proporcionalidade C é chamada suscetibilidade elétrica. E a gente deixa então o fator ε0 para ficar o XE de forma adimensional. Essa XE, né, a suscetibilidade elétrica, ela depende da estrutura microscópica das substâncias, tá certo? E também de fatores externos, como por exemplo a temperatura. Para os materiais dielétricos que obedecem essa propriedade aqui, que não são todos, né, mas para aqueles que obedecem, eles são chamados então de dielétricos lineares. Certo? Então, o dielétrico linear é aquele tal que a polarização ela é proporcional ao campo elétrico. Certo? Então, devido à presença de um campo externo, você cria uma polarização por unidade de volume do seu material. E se essa polarização ela for proporcional ao campo elétrico, esse material, então, ele é chamado de dielétrico linear. Note que o campo elétrico E aqui é o campo total, ou seja, é aquele calculado pelas cargas livres e pela polarização. Tá certo? É importante frisar, então, que ao colocarmos um dielétrico na presença de um campo externo E0, nós não podemos calcular o P automaticamente, tá certo? A partir da equação acima. O campo elétrico ele vai polarizar o material e essa polarização produzirá o seu próprio campo, o qual contribui para o campo elétrico total. Tá certo? Então, esse campo elétrico aqui é o campo externo mais o campo induzido. Esse P, então, essa polarização ela é proporcional ao campo elétrico total do objeto. Tá certo? É o campo elétrico externo mais induzido. Claro? Simplesmente é o campo total. A indução elétrica, então, também pode ser calculada no meio qualquer, utilizando a equação dos dielétricos lineares. Então, se a gente se atentar no fato que a indução é igual a ε0E mais P, isso aqui me dá, então, que o D é o ε0E mais ε0 se E. Isso aqui, então, é igual a ε0 1 mais se E. Logo, a minha indução também é proporcional aí. Então eu posso escrever o D igual a ε E, onde o ε é igual
epsilon 0, 1 mais C. Esse epsilon aqui é chamado de permissividade do material. Vale notar, tá certo, que no vácuo, onde não há matéria para polarizar, a susceptibilidade Xie é zero e a permissividade, então, é dada por epsilon igual a epsilon zero, tá certo? Também é comum definir uma outra grandeza, que é dimensional, que é epsilon por epsilon zero. Então, é comum também definir o que é chamado de permissividade relativa, que é então a epsilon r, que é igual a epsilon sobre epsilon zero, que por sua vez é igual a 1 mais C, que é uma grandeza adimensional. Ela também é conhecida como constante de elétron. Do material. Tá certo? Então, esses aí são os nossos problemas importantes. Então, só para a gente poder concluir, vamos fazer um exemplo, que é o exemplo 4.5 da página 181. Então, exemplo 4.5, página 181. Então, o exemplo fala o seguinte: uma esfera metálica de raio A e carga Q é envolvida por uma casca de raio B e material dielétrico com permissividade epsilon. Então, você tem uma casca, aliás, tem uma esfera metálica de raio A e carga Q, e ela é envolvida então por uma outra esfera de raio B e material dielétrico com permissividade epsilon. Então você tem aqui todo um material com minha permissividade epsilon. Então ele fala: encontre o potencial no centro e a distribuição superficial e volumétrica de cargas no dielétrico. Tá certo? Então ele quer o potencial no centro e ele quer distribuição superficial e volumétrica de carga. Então, muito bem, para calcular o potencial, o que a gente vai fazer é conhecer o campo elétrico, tá certo? Para calcular o campo elétrico, obviamente que não frisei, mas esse material é um material... aqui, deixa eu ver se ele fala se é um material... Não, ele não fala nada. Se é um material linear. Ah, não, ele fala. Não fala, mas a gente vai considerar como se fosse um material de elétrico linear, tá certo? Então, muito bem. Então, para calcular o potencial, a gente vai primeiramente calcular o campo elétrico. Então, para encontrar o E, a gente precisa determinar as cargas presas
através da polarização P. Mas a mesma não pode ser calculada sem o campo E. Então, como é que a gente procede? Quer dizer, a gente precisa do P, mas ele não pode ser calculado sem o campo elétrico, mas a gente precisa, o nosso foco é calcular o E. Então, para calcular o E, eu preciso do P, e para calcular o P, em teoria, eu preciso do meu E. Então, como é que a gente vai proceder nisso aí? Então, como nós temos a carga livre, a gente pode calcular a indução D, tá certo? Então, a indução D é facilmente calculada pela minha lei de Gauss. Então, a gente tem que o divergente de D é igual ao ρ livre, tá certo? Como a quantidade de carga livre é Q, e ela está ali distribuída numa esfera, a gente já sabe que isso é o campo produzido por D, é como se fosse uma carga pontual, tá certo? Então ela vale Q sobre 4π ε0 R versor. Muito bem. Esse Q, como a casca aqui interna é metálica, essa carga está toda na superfície, né, dessa esfera, tá certo? Porque é um condutor, então está tudo na superfície dela. Então, para R maior que A, você tem esse campo. Para R menor que A, você tem essa indução. Para R menor que A, essa indução vale zero, né? Porque se você fizer aqui uma superfície gaussiana aqui, né, você não tem carga livre aqui dentro, então você tem essa indução igual a zero. Muito bem. Dado o D, a gente pode agora, a indução elétrica, a gente pode calcular o E trivialmente, tá certo? Então, com D a gente calcula o E facilmente. Então, o meu E ele é igual a Q sobre 4π epsilon R ao quadrado R versor para A menor que R menor que B, e ele vale Q sobre 4π epsilon 0 R ao quadrado R versor para R maior que B. Isso por quê? Isso provém da relação, né, que D é igual... Aqui tá invertido, o D aqui tá errado. Pô. Pela lei de Gauss, aqui, isso aqui é 4πr ao quadrado. Não tem o epsilon zero, porque aqui você não tem epsilon zero na expressão, tá certo? Então fica Q sobre 4πr ao quadrado R versor. Aí o meu D é igual a epsilon E então, nessa região entre A e B, a permissividade do material é epsilon. Para aqui fora, aqui, ela é epsilon zero, por isso que para R maior que B aqui nós temos epsilon zero. E aqui, na região entre os dois, a gente tem esse campo dado por epsilon. Então a gente consegue calcular o campo elétrico dado a condição, dado a indução. Com isso, então, a gente consegue agora calcular o potencial. O potencial ele é dado pela integral de linha, né, menos a integral de infinito até zero de E escalar dl.
Isso aqui, então, agora tem que fazer as integrais em duas partes, né? Vai ser a integral de infinito até b, de q sobre 4π epsilon 0 r ao quadrado dr, menos a integral de b até a de q sobre 4π epsilon r ao quadrado dr. Se você fizer as contas aí, você vai encontrar que esse potencial V ele é dado por Q sobre 4π 1 sobre epsilon 0b mais 1 sobre epsilon a menos 1 sobre epsilon b. Então está aqui o potencial pedido ali na expressão assim. A distribuição de carga, por sua vez, para calcular ρB, sigma B e ρB, a gente então calcula através do E. A gente sabe que a polarização P ela é igual a epsilon 0 psi E. O campo elétrico é dado e o psi nada mais é do que epsilon sobre epsilon 0 menos 1. De forma, então, que substituindo a expressão do campo elétrico, a gente tira o P, que é igual a epsilon 0 psi E, que por sua vez, então, é igual a epsilon 0 psi Q sobre 4π epsilon r ao quadrado, r versor. Obviamente que essa polarização só existe entre A e B, tá certo? Então esse R aqui é um R que está entre A e B. Logo, o ρB é igual a menos o divergente de P e o sigma B é igual a P escalar E. Com isso, então, a gente faz as contas. Basta você integrar. Você vai ver que esse cara aqui dá zero. Basta você fazer essa integração. Você tem que fazer esse divergente em coordenadas esféricas. E essa quantidade aqui você vai ter. Então, note que você tem 2n versor aqui. Você vai ter uma distribuição de carga nessa região aqui, ó. Tá certo? E você vai ter uma distribuição de carga nessa região aqui. Na região externa, o seu n versor ele aponta para cá. Na região interna, o n versor aponta aqui para dentro, tá certo? Então tem sentido contrário, está sempre apontando para. De forma então que quando você calcular aqui, você vai ter epsilon 0 psi Q sobre 4π epsilon b ao quadrado na parte externa e você vai ter menos epsilon 0 psi Q sobre 4π epsilon ao quadrado na parte interna. Note que a carga total não é nula, né? Não deve ser, porque ele já estava carregado inicialmente, tinha uma certa carga aqui. Se você somar essa carga total, o que você vai ter que necessariamente encontrar que a carga total desse sistema é Q. Né? Basta você integrar o sigma B
externo aqui, o sigma B interno, e você então calcula que essa carga é total aqui. Ok? Então é isso aí, a gente para hoje aqui e amanhã a gente conclui falando da energia em um dia elétrico.